Pessoal, tudo bem? Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Antes da gente começar o nosso bate-papo, as apresentações, enfim, eu quero fazer uma pergunta para vocês: se o áudio está ok, se o vídeo está ok, se está tudo funcionando perfeitamente, só para que a gente possa aproveitar da melhor forma possível esse momento que é tão importante, que é tão bacana, onde a gente vai estar, enfim, como eu já falei nos e-mails, conversando sobre perícia, as oportunidades, os desafios, o mercado de trabalho, enfim, a gente vai tirar esse momento para discutir, para conversar sobre a perícia, um pouco da minha experiência, porque muitos de vocês podem ter visto ali a chamada, seja um excelente perito, mas quem é o Marlos? O que esse cara é para dizer que forma excelentes peritos, enfim, ele é um excelente perito? Quem que é esse cara? Então a gente tem algumas dúvidas, para quem não me conhece, obviamente, e a gente vai utilizar desse momento para que eu possa te mostrar o quanto a perícia judicial é fantástica em todos os sentidos, o quanto eu sou apaixonado pela perícia e o quanto ela fez para mim e faz até hoje, em termos pessoal, em termos profissionais, em termos de realização, em termos de remuneração, enfim, ela me subsidia, desde o momento que eu resolvi me tornar perito para valer, e não me decepciona em nenhum momento. Óbvio que depende muito da gente também, mas esse é o primeiro passo, esse é o começo de quem sabe, de uma futura linda história, assim como foi, como é para mim, certo? Então, novamente, primeiro eu agradeço vocês pelo interesse, pela disponibilidade de estar nesse momento, participando desse vídeo, me escutando, e isso é uma coisa que eu levo muito em consideração, e é a mesma coisa que eu digo não só para os clientes que nos procuram, obviamente, mas para os alunos, inclusive, do projeto Escola de Cálculos, que a partir do momento que você confia no meu projeto, o mínimo que eu posso fazer é o meu melhor. Então, a gente está sempre buscando fazer com que a jornada de ensino, a experiência de se tornar perito, seja realmente transformadora, edificante, mas isso é um assunto mais para frente. Hoje a gente vai conversar sobre perícia, tá? Aqui comigo tem uma pessoa que trabalha no escritório, que é o Cássio, que vai estar fazendo o intermédio, digamos assim, a nossa comunicação. Então ele vai estar me passando algumas informações, eu vou estar perguntando para ele. E o mais importante de tudo, pessoal, perguntem, tá? Por favor, perguntem. Essa é a parte mais importante, da gente trocar experiências, trocar ideias, trocar opiniões, e se vocês participarem, vai ser muito mais divertido e muito mais proveitoso, não só para mim, mas como para vocês também. Tá joia? Então, uma rápida introdução de quem é o Marlos, tá? Até porque eu não sou o foco desse encontro, O foco desse encontro é esse novo futuro, é a perícia. Enfim, mas é importante que vocês saibam quem é o Marlos, Então, o Marlos é esse cara que vocês estão vendo aí, o Marlos Henrique dos Santos, economista, perito, certo? Responsável, fundador da empresa NH Cálculos. O que o Marlos faz como economista? O Marlos é perito, o Marlos, ele é... Acima de tudo eu sou perito, acima de tudo eu sou o cara provavelmente mais apaixonado de perícia que vocês vão conhecer no universo, nem no planeta. Provavelmente os ETs que estão aí, eu sou mais apaixonado que eles. Sou responsável pelo projeto Escola de Cálculos, sou responsável pela empresa MH, sou palestrante, educador, já palestro praticamente em palestro em todos os tribunais de justiça do país, seja para juízes, desembargadores, servidores judiciais, já palestrei em terceira instância, para ministros do STJ, enfim. A perícia é realmente a minha praia, é a minha maior paixão, certo? Em termos de empresa, a MH Cálculos hoje
é uma empresa muito consolidada, a gente já está no mercado há mais de 10 anos. Esse ano a gente fez 10 anos. E em 2018 a gente alcançou uma marca que é relevante, mas não é o foco e nunca vai ser. Eu nunca vou ser preocupado com a quantidade, eu estou sempre preocupado com a qualidade dos trabalhos que a gente entrega aqui na MH. Mas ano passado a gente conseguiu fazer 10 mil cálculos, e isso é um número bem expressivo. A gente alcançou outras marcas importantes, que, por exemplo, cálculos trabalhistas, tá? Que vocês vão ter a oportunidade de se tornar um excelente perito em cálculos trabalhistas, mas e o cálculo trabalhista tem muito detalhe, muita digitação de cartão-ponto, de ficha financeira, regras de cálculo, média, enfim, prestar atenção em férias, afastamentos, tem N critérios. E ano passado a gente também conseguiu atingir um indicador muito bacana, que esse para mim é o mais importante, que é praticamente margem zero de discussões nos nossos cálculos. Isso é fantástico, né? Então a gente atua, a MH, eu como responsável, a gente atua como perito do juiz em praticamente todos os tribunais de justiça do país. A gente atua em prol tanto de quem entra com o processo quanto quem se defende desse processo, autor e réu. E nesse universo que é gigantesco, que a gente vai ter a oportunidade de conversar, no cálculo trabalhista a gente teve praticamente margem zero de discussão, e isso é um indicador fantástico. Por quê? Porque a nossa, eu não faço nada sozinho, a gente tem uma equipe aqui no escritório, mas a nossa preocupação é melhorar os nossos processos, tudo que a gente faz dentro aqui da MH, para que a gente tenha cada vez mais confiabilidade, segurança, e números precisos. E é isso que a justiça precisa, tá? Ela não precisa de um perito que faça milhões de cálculos. Não, ela não quer. A justiça precisa de um perito bom, um perito que tem conhecimento, um perito que domine a matéria, que domine não só a parte jurídica, mas também a parte numérica. E quando a gente trata de perícia, pessoal, uma coisa que é importante vocês saberem já de cara, né? Porque quando a gente pensa em perícia, a gente pensa em números, né? Bom, legal, faz conta. Obviamente, você precisa ter um nível relativamente alto de disciplina, de concentração, um nível alto de controle mesmo, sabe? De emocional, controle emocional, enfim, porque os processos nos desafiam constantemente. Não existe um cálculo igual ao outro, não existe, né? E isso faz com que nós, e isso é uma das maravilhas que eu enxergo na perícia, que a gente é todo dia desafiado. E não é porque eu já faço cálculo há 10 anos, tá, que eu já sei tudo. Pelo contrário, eu estou todo dia aprendendo. Todo dia aprendendo com os nossos processos, todo dia aprendendo com a equipe, que está sempre trazendo também discussões, enfim. Tá? E quando a gente faz um cálculo, a primeira impressão e aí eu já vou te tirar um pouco dessa impressão que não é verdadeira, tá? Quando a gente faz cálculo judicial, se pensa, maravilha, eu vou fazer cálculo, vou trabalhar com número e o meu trabalho é número. O teu resultado é número, mas o teu trabalho não é número. Tá? O processo judicial em si, o cálculo judicial em si, ele é 70%, tá? Se não até mais, muitas vezes. Leitura, interpretação, descobrimento, né, do processo, entender o que o juiz fala, interpretar as decisões judiciais. Quando a gente fala de decisões judiciais, a gente tem 3 tipos de decisão. A sentença, que é a decisão em primeiro grau, que é feita pelo juiz. O acórdão de segunda instância, que é a decisão no tribunal, que é no segundo grau. E o acórdão de terceira instância, que é a decisão dos ministros, seja do Tribunal Superior do Trabalho, do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. E cada um tem a sua hierarquia, né? A decisão da terceira instância vale acima da segunda, e da primeira, da segunda do tribunal vale mais do que a decisão do juiz, enfim. E quando a gente trata de cálculo judicial, o que a gente tem que fazer? A gente tem que, primeiro, dominar muito bem as nuances judiciais, entender conceitos, né? Entender desses termos jurídicos, aprender a interpretar decisões, aprender a ler processo. Essa é a parte mais importante.
Tá? Porque se eu faço uma leitura incorreta, uma leitura apressada, uma interpretação equivocada do processo, meu cálculo vai seguir exatamente esse equívoco. Então acabou o meu trabalho. E eu sempre faço uma relação que a perícia não te dá a segunda chance. Tá? E isso é muito grave. A perícia eu sempre comparo como se fosse um médico que vai operar um paciente, um ser humano, e que não tem muita margem de erro. Né? Uma vez você errando aqui, se desdobra no teu final lá. Uma vez você deixando de pegar uma parte da decisão, o teu cálculo estragou. E aí se o teu cálculo estragou, o que acontece? Aí você entrega para a justiça um cálculo errado. Né? O juiz, a princípio, não sabe que o teu cálculo está errado. Ele simplesmente confia em você. E aí vem o advogado, aí o autor, né, que é o que entrou com a ação, contrata o perito para ver se o meu cálculo está certo. E quem tem que pagar também contrata o perito. Aí eles veem, o cálculo está errado por causa disso, isso, daquilo. Acabou o meu cálculo. E aí, óbvio que eu vou ter que admitir o erro, né? E o juiz vai ficar com, pô, mas que perito meia boca é esse? Então, assim, na perícia a gente não tem muita dificuldade, digamos assim, de ter novos clientes. O grande desafio nosso é manter os clientes. E a gente só mantém os clientes com um nível elevado. E na perícia você não consegue enrolar, são números. Né? Você até pode enrolar no primeiro processo, ou no primeiro caso que o teu cliente manda, o advogado, o escritório de advocacia. E aí, mas quando sair o resultado do teu primeiro cálculo, se for errado, não faz mais cálculo. Você não faz mais cálculo para esse advogado. Até porque cálculo errado, pessoal, olha como é importante. Cálculo errado, né, ele ainda pode gerar consequências pro cliente do teu cliente. Vamos supor que o advogado seja teu cliente. E aí, vamos supor que você faz um cálculo que deu 200 mil reais. E aí eles impugnam, eles questionam o teu cálculo e no fim teu cálculo é 50. Aí esses 150 mil reais, esse excedente, a justiça condena o autor. Dizer, cara, não, você comprou 200, mas o cálculo é 50, então você vai pagar 20% dessa diferença, dá 30 mil reais. E aí, para onde que eles vão? Vão cobrar dos peritos. Aqui, desculpa, mas Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender quando a gente vem para a perícia, né, a gente busca realmente ser um excelente profissional na perícia, é ter muita noção da responsabilidade. Muita noção. E eu vou mais além ainda. Aqui é o que mais me move. Aí eu não estou na perícia por dinheiro. O dinheiro é consequência disso. E a perícia, sim, me dá excelentes condições. Tá? Mas é mais a nossa função social. E até vocês podem pensar assim, Márcio, você pensa isso mesmo? Eu penso. Qual que é a função social do perito? De contribuir para a justiça. E para uma justiça que está necessitada, né, de justiça. Tá? Então, poder contribuir com ética, com honestidade, com segurança, é para mim o ponto principal. Esse é, digamos assim, a missão principal do Marlos, da MH, é contribuir com o desenvolvimento da justiça. Ponto. O que vem junto com isso é consequência. Dinheiro, credibilidade, reconhecimento, crescimento, prosperidade, e isso tudo é consequência desse trabalho de excelência que a gente desenvolve aqui no escritório. Então, assim, responsabilidade acima da média. É como se fosse um médico, de verdade. Qual é a responsabilidade do médico? Acima da média. A nossa de perito também. Agora, se é uma coisa que eu me orgulho e me enche o peito assim de falar, meu Deus, é as pessoas me chamarem de perito. Porque perito é o cara, a pessoa, o cara, a mulher, enfim, foda. Você é a pessoa de confiança dentro de uma área. Perito é foda. O próprio nome já diz, perícia, perito. Você é expert naquilo ali. Ou seja, você é a palavra, digamos, máxima de uma determinada discussão judicial, onde vai se confiar as decisões, o resultado, a você. Isso é demais. Então me enche de orgulho ser perito. Quando as pessoas me perguntam, o que você faz? Mas eu sou perito em cálculos judiciais. E isso é um orgulho sem tamanho. E eu me achei de verdade na perícia, por tudo que ela me proporciona. Enfim, mas eu tenho que devolver a essa profissão
as coisas que ela me pede. E aí que eu comentei a falar com vocês ali agora há pouco, né? Responsabilidade muito alta, né? Por isso que conhecimento é a arma fundamental do perito. Tá? Isso a gente vai falar logo mais, tá? Mas assim, conhecimento é a base de tudo. Nada é maior e melhor do que o conhecimento para se tornar um excelente perito, né? A disciplina, o alto poder de concentração, trabalhar sob pressão. Eu já estou te dizendo para vocês as dificuldades, para vocês se prepararem o que vocês vão enfrentar. Tá? Por que pressão? Porque a gente trabalha com prazo, né? E prazo judicial tem que ser seguido. É óbvio que às vezes acontece alguma coisa, a gente perde uma extensão, a gente chama de dilação, né? Pede para dilatar o prazo, enfim. Mas, às vezes você tem um cálculo lá que o juiz te dá 15 dias para fazer. Por exemplo, se você for trabalhar pelo juiz, ou se você for trabalhar pelos escritórios de advocacia, que é aonde eu gosto de verdade, né? Por mais que a gente atue no país inteiro como perito do juiz. Mas você tem prazo, tem 5 dias, tem 3 dias, tem 10 dias, e aí vamos supor que você fique patinando no carro, patinando. Isso acontece comigo, inclusive, até hoje, né? Quando é uma matéria nova. E aí chega perto do dia de entregar, você ainda não conseguiu achar a solução, enfim. Pressão! Não pense que a vida de perito é moleza, né? Quantas vezes o pessoal vai embora aqui do escritório, eu fico aqui até 11, meia-noite, em casa, fim de semana, quebrando a cabeça. Normal. Tá? E faz parte da nossa profissão. A gente trabalha com prazos judiciais. Tem que seguir o prazo judicial. Porque o juiz dos advogados, uma vez se você não respeita esse prazo judicial, você perde a chance de questionar. Né? Então vamos supor que numa ação trabalhista, o perito, um exemplo, né? bem clássico. Numa ação trabalhista, vamos supor que o juiz nomeou um perito, que não sou eu, e esse perito, e vamos supor que a empresa que tem que pagar me contratou. Tá? E aí esse perito diz que a conta deu 100 mil reais, que a empresa tem que pagar 100 mil reais. E aí o juiz fala assim, né, no processo, a empresa, você tem 5 dias para se manifestar do cálculo do perito. Se porventura a empresa me contrata e eu digo que vou respeitar esse prazo e não respeito, a empresa perdeu a oportunidade de discutir o cálculo. Ou seja, vai ter que pagar 100 mil reais agora. Né? Prazo judicial é fundamental. Então, pressão, disciplina, alto poder de concentração. E uma coisa que a gente tem que desenvolver, e isso a gente desenvolve ao longo do tempo, enfim, e eu forço muito isso dentro da escola, e junto com o conhecimento, desenvolver uma capacidade lógica, eu digo que até é um fator mutante, sabe? Nós somos meio mutantes, o perito, quem vai na perícia é meio doido, assim, porque, né, como eu falei, além de todos esses requisitos, né, a gente ainda tem que desenvolver uma habilidade muito grande de resolver problema, porque um processo nada mais é do que um problema. Eu tenho que pegar, olha só a complexidade, mas olha como é demais, né? Eu lembro disso, eu falo sobre isso, eu fico tão feliz, porque assim, o que a gente faz? A gente pega as informações do processo, as palavras e transforma em números. Nós damos materialidade ao texto. Tá? Nós damos materialidade à cabeça do juiz, à cabeça do desembargador, à cabeça do ministro. Tá? E isso é fantástico. Tá? E isso a gente consegue, né, de novo, com o conhecimento e com essa habilidade que a gente tem que desenvolver de pesquisando as coisas aqui. Né? Hoje, como é que o Marlos faz? Hoje o Marlos já pega, isso tudo a gente vê na escola, mas enfim, a gente pega o processo, já lê, vou lendo o processo, e à medida que eu vou lendo o processo, e uma pergunta que vocês podem estar se fazendo: Marlos, você leu o processo inteiro? Yes. E se o processo tiver 10 mil folhas? 10 mil folhas lidas. Quer ser um excelente perito? Não tem como. Às vezes, o segredo do cálculo, do melhor cálculo, está ali, ó, nas entrelinhas. Tá? E realmente a gente tem que passar pelo cálculo inteiro. 10 mil folhas serão lidas 10 mil folhas. Óbvio que hoje a minha visão é muito mais preparada do que a de vocês, né? Então a minha leitura já é mais condicionada, enfim, mas sim, o Marlos passa pelo processo inteiro. Principalmente no começo,
que a gente tem que ganhar quilometragem. E como é que se ganha conhecimento, como é que se ganha calo jurídico, digamos assim? É lendo as defesas, é lendo, né, na íntegra as decisões, é lendo o processo inteiro, porque a gente vai ganhando vocabulário jurídico, vai entendendo como é que é o andamento processual, isso tudo é fantástico. Por quê? Porque o cliente liga para o escritório, e isso acontece sempre, tá? Vou até tirar a blusa. O cliente liga para o escritório e ele fala assim: vocês fazem cálculos, por exemplo, cálculos revisionais bancários? Eu digo: sim, a gente faz. E aí ele assim: eu estou com uma demanda bancária assim, assado. E quando eu domino, isso é uma coisa que a gente faz muito bem aqui no escritório agora, e que você vai fazer muito bem também, que é, às vezes com bastante frequência, saber mais da parte jurídica, digamos assim, dos cálculos do que o próprio advogado. Então o advogado liga para cá, às vezes, estou querendo fazer um cálculo bancário, e aí assim, assado, e aí quando eu entro na conversa com ele, e ele vê que eu tenho um domínio bem elevado da parte jurídica, que eu estou bem por dentro das decisões do judiciário, e falo bem dessa parte matemática, enfim, o que acontece? Ele fala: opa, esse cara é diferenciado. E aí, raramente eu perco cliente aqui no escritório, mas é raro. Por quê? Porque a gente passa confiança, não é porque a gente passa confiança, porque a gente realmente detém o conhecimento, e o conhecimento é a arma de tudo, sabe? E isso a gente vê, né, nos encontros que a gente faz ao vivo da escola, para falar sobre captação de cliente, enfim, essa coisa toda, sabe? Mas é muito importante, tá? Alguém tem alguma pergunta por enquanto, Cássio? Por enquanto só um comentário. O que eles falaram? Alberto Michelin, sou advogado e quero ingressar justamente nessa questão do cálculo bancário. Legal. A gente vai ter oportunidade, Alberto, que assim, quando a gente fala de ingressar numa determinada área de cálculos, tá? Por exemplo, cálculo bancário, é uma especialidade do cálculo. Antes de fazer cálculo bancário, existe uma base de conhecimento de cálculo de perícia judicial que é extremamente relevante, né? E que faz falta se você não dominar. Tá? Esse é um dos grandes problemas, digamos assim, de qualquer curso de perícia judicial do país, algo que não o meu, não a escola de cálculos, né? Que eles fazem o seguinte: você vem fazer um curso aqui, aí o profissional, sem falar mal de ninguém, enfim, mas o que o profissional vai fazer? Ele vai te explicar a meia boca, porque o perito não gosta de falar a cereja do bolo, né? Ou às vezes nem sabe, nem domina, né, com verdade essa técnica, e aí ele te dá uma planilha para você preencher. Preenche aqui com o laudo pronto. Pô, bobagem, isso não é ser perito, né? Não tem como ser perito preenchendo planilha, pelo contrário, né? Você tem que ser o autor do teu próprio desenvolvimento, o autor da tua própria planilha, porque quando você constrói, você sabe exatamente. Porque se você preenche planilha, você não consegue defender ela, você não sabe de como surgiu, de onde que veio esses números, enfim, não sabe o critério, então não tem como, tá? Mas a gente conversa mais lá na frente sobre isso também. E então, perícia, pessoal, ela começa. Quem pode ser perito? Tá? Contador, quem é legalmente habilitado, né, para responder judicialmente pela perícia: contador, economista, administrador e matemático, tá? Para perícia judicial, financeira, enfim, tá? É óbvio que existem perícias contábeis, por exemplo, que só o contador consegue, tá? Só o contador pode ser responsabilizado pela perícia. Existem perícias, por exemplo, atuariais, né, que são perícias destinadas a seguros, fundos de pensão, enfim, que o atuário ou o economista também tem habilitação legal, o contador já não pode fazer, né? Mas, em regra geral, as perícias previdenciárias, as perícias trabalhistas, as perícias bancárias, as perícias tributárias, elas podem ser exercidas pelo contador, economista, administrador e matemático. Então, se a gente tem uma dessas formações, beleza. Outro ponto, né? A contabilidade, ela exige
uma prova pericial, né? Como se fosse a prova da OAB. Eu não sei se é uma vez ou 2 vezes por ano, né? O CFC, Conselho Federal de Contabilidade, ele faz uma prova de perícia para que você tenha, digamos assim, né, a tua habilitação dentro do órgão da classe para atuar como perito. Então a gente, né, tem que em determinado momento se preparar para essa prova. É uma prova muito mais teórica do que prática. É uma prova que pouco se aplica de perícia, de cálculos, e é uma prova que fala muito dos regulamentos, enfim, né, dos critérios que se usam na perícia contábil, né, toda essa questão de prazos, né, o que fazer quando o processo for assim, for assado. É mais sobre a atuação do perito do que o cálculo em si. Tem lá 4, 5 questões de cálculo, o resto é tudo teoria, né? Tudo isso que a gente vê na prática, a gente consegue trabalhar para responder essas questões. Então, contador, economista, administrador e matemático. Essas são as 4 profissões legalmente habilitadas para exercer perícia. Tá? Quando a gente fala de perícia, a gente tem 3 caminhos. 3 caminhos. Olha que bacana. Tá? Hoje, a gente tem mais de 1 milhão de advogados. Se eu não me engano, a gente tem advogado do que o mundo inteiro. Alguma coisa nesse sentido. Tá? O número de processos são crescentes. Diminuiu um pouco o trabalhista, porque teve uma reforma trabalhista que se discutiu há 2 anos atrás, em 2017, mas foi excelente. Tá? E na verdade se diminuiu porque quem entrava na justiça para questões trabalhistas entrava nem aí se ia sair resultado ou não, porque não era condenado. Enfim, se o cara pedisse 10 milhões e não desse nada no processo, não ia acontecer nada. Então essa reforma trabalhista veio dar um pouco mais de segurança para o judiciário, no sentido de que hoje para ingressar com uma demanda trabalhista, pelo menos a trabalhista, é preciso comprovar. Né? E se você entra mentindo e não ou falando uma determinada coisa e não comprova, você ganha sucumbência, né? Você vai ter que pagar, um valor por isso, por ter mentido, digamos, para a justiça. Tá? Mas a gente aqui no escritório não sofreu nenhuma perda de cálculos em função dessa reforma. Tudo é uma questão de como você se posiciona no mercado. Né? A gente viu uma situação onde todo mundo se desesperou. Ai meu Deus, vai acabar os cálculos trabalhistas, vai acontecer isso. Opa, e a gente viu uma oportunidade aqui na MH e manteve o padrão. Para nós não aconteceu absolutamente nada. Então eu tenho 3 possibilidades de trabalhar num único processo. Olha que legal. Então no único processo existem 3 oportunidades de eu trabalhar nele. Primeiro, sendo perito do juiz. Tá? Como é que eu sou perito do juiz? Certo? Seja na esfera civil, onde se discute qualquer tipo de processo, inclusive os bancários, seja na esfera federal, seja na esfera trabalhista. Tá? Primeiro de tudo, fazendo um cadastro dentro dos tribunais, indo fazer uma visita para os juízes, e isso o Marlos fez muito e faz muito isso. Tá? Hoje já nem tanto, né? Mas fiz muito. Visitei muito advogado de porta em porta, né? Eu comecei a MH do zero, ou do negativo, né? Quem ingressar na escola vai ter a oportunidade de conhecer um pouquinho da minha história. E hoje a gente está onde está, porque não por acaso, obviamente, de muita dedicação, muita fé, muito acreditar em mim mesmo. Isso é o mais importante, porque o mercado de perícia não é fácil, né? Assim como qualquer outro mercado. Mas nesses 10 anos eu vejo assim, tem muito perito ruim, tá? E cada vez mais advogados buscando não só peritos que fazem números, mas pessoas engajadas no sucesso dos advogados, né? Responsáveis por estratégias de sucesso. Isso é o que a gente faz hoje dentro do MH. Nós somos, digamos assim, peça-chave para o sucesso dos nossos clientes. Pronto. Eu não sou só o cara que faz número.
longe disso. A gente busca dominar tanto a parte jurídica, dominar tanto a parte matemática, elevar tanto o nosso conhecimento dentro da perícia judicial, que hoje a gente dá estratégias, né? Hoje o advogado chega assim, Marlos, o que você acha disso aqui? E aí a gente monta cenários dentro de um processo, cara, olha, dá para ir por aqui, um pouco mais arriscado, dá para ir por aqui, se você for por aqui a gente faz isso, isso, aquilo, e lá na frente dá tudo certo, tá? Entendeu? E a gente se torna agente que eu digo, né? Agentes de sucesso dos nossos clientes. Não dá para ser mais do mesmo, né? E eu me dou aqui no escritório muito luxo, não só eu, a equipe toda, de, digamos assim, sair fora da caixa, né? A MH hoje, sem dúvida, pessoal, de verdade, eu acho que a gente é uma das empresas de perícia mais fora do padrão que existe. Eu acho que a gente é a empresa mais fora do padrão do mercado que existe, tá? Eu não sigo tendência, não sigo rótulos, eu estou, desculpa a palavra, me lixando para a concorrência, não estou nem aí para o que os outros fazem. A minha preocupação e o meu foco, a minha energia é concentrada somente dentro da MH, em fazer melhor aqui, em proporcionar uma melhor experiência para os nossos clientes, né? E quando a gente fala de experiência, não é só entregar um resultado, né? É desde a entrada, como é que esse cliente entra dentro do escritório, como é que ele é recebido, como é que passa o orçamento, como é que é dado um feedback, como é que eu entrego os cálculos, como é que eu faço um pós-venda, sabe? E assim, é um negócio, e a gente precisa dar um carinho, dar um amor especial no nosso negócio, até porque a minha vida depende disso, né? A minha família, eu tenho filhos, né? Então a escola dos meus filhos depende disso, então tem muito em jogo. E quando é o meu futuro que está em jogo, quando é o teu futuro que está em jogo, a gente tem que fazer muito, né? E isso é ótimo, porque a partir do momento que o nosso futuro só depende de nós mesmos, putz, isso é uma maravilha, né? Pode ter pessoas que isso assusta. Só depende de mim, ai ferrou, o que eu vou fazer agora? E tem outras que falam, irado, só depende de mim, eu confio em mim, então eu vou lá e vou arrebentar, vou fazer o melhor. E dá certo? Dá certo, né? Deu certo para mim, pode dar certo para você, com certeza absoluta, tá? Então quando a gente vai atuar na perícia, eu posso ser o perito da justiça, né, me cadastrando nos tribunais, isso não é suficiente, tem que ir lá entregar o currículo em mãos, falar, olha, eu me cadastrei, estou aqui à disposição, enfim, tudo isso a gente fala na escola. Você pode trabalhar com um perito pro advogado que entrou com a ação, e você pode trabalhar com um perito pro advogado que está defendendo quem tem que pagar, quem é réu. Então assim, autor é quem entra na justiça e o réu quem é processado judicialmente, tá? Processado até que a justiça entenda que sim, né? Então eu tenho 3 possibilidades: perito do juiz, perito do autor e perito do réu. Então quando eu tenho um processo e que nesse processo eu não posso ser perito do juiz e trabalhar para o autor, eu não posso trabalhar para o autor e trabalhar para o réu, seria desonesto, né? Não tem como, tá? Mas em termos de oportunidade, a gente pensar o seguinte: cada processo judicial que entra, eu tenho, digamos assim, 30% de chance, óbvio, tirando essa questão dos peritos que existem no país, enfim, mas num processo existem 3 peritos, e isso é fantástico, né? E o número de processos judiciais ele é crescente, ele vem crescendo sempre. Sempre tem uma tese nova, uma demanda judicial da moda, que aí ingressa milhões de pessoas, tem milhões de processos ainda esperando decisões judiciais, tem outros muitos milhões em execução, que já é para cálculo, né? E aí vamos supor, tudo bem, você não é perito do juiz, mas aí o juiz nomeou um perito, e aí ambas as partes, tanto o autor quanto o réu, eles vão precisar de um perito para saber se o cálculo do perito do juiz está certo. É onde a gente entra, né? E a MH Cálculos, né, óbvio que, como eu falei anteriormente, a gente faz bastante cálculo para a justiça, eu como perito do juiz, no país inteiro, tá?
Outra coisa legal, que hoje é tudo digital, né? Então não existe mais, óbvio que existem os processos mais antigos, mas de 2012, 2013 para cá, a grande maioria dos tribunais já trabalha com processo eletrônico, né? E aí quando a gente tem processo eletrônico, a barreira de distância já não existe mais, né? Então hoje a MH, o Marlos, né, a gente faz cálculo, por exemplo, como o perito do juiz para o norte, para o nordeste, para o sul, para o sudeste. A gente atua em praticamente todo o território nacional como perito do juiz, né, acessando lá o portal do perito dentro de cada tribunal. Aí a nomeação acontece por lá, a gente baixa o processo, faz os cálculos aqui, envia os cálculos por essa plataforma, enfim. Acabou a distância. Então a gente pode atuar, e eu não digo que a gente precisa atuar no país inteiro, mas às vezes a gente está numa cidade pequena, digamos assim, né? Você pode estar numa cidade pequena e você quer abrir um pouco o teu mercado, você pode ir na cidade do lado. Poxa, isso eu fiz milhões de vezes. Eu comecei escritório em Curitiba, né, e há 3 anos eu estou em Florianópolis, enfim, e lá em Curitiba, né, eu visitei escritório de Curitiba, de Colombo, de Paranaguá, sabe, das cidades vizinhas, enfim. Fui a Foz do Iguaçu, fui a Maringá, fui a Londrina, umas cidades mais longe, sabe? Então, assim, é aquela colheita, né? A gente tem que plantar a sementinha. Nada, não existe nenhuma profissão que você vai colher resultados significantes no curto prazo, tá? A perícia também não é diferente. Então, assim, são sementinhas que a gente tem que plantar para colher lá na frente, tá? Aquele primeiro cliente que eu visitei, continua sendo meu cliente, né? E eu digo para ele, cara, você foi louco de confiar os teus cálculos para mim lá no começo. Eu fiz as minhas burradas, óbvio que a gente faz, principalmente no começo, até porque eu não tive um instrutor, eu não tive um mentor. As 2 vezes que eu fiz curso de cálculo judicial foi uma merda, né? Saí com mais dúvida do que tinha, sabe? Então eu fui muito autodidata. A minha família é uma família de advogados inteira, todo mundo é advogado, eu sou o único economista, o resto é todo mundo advogado. Meu pai também é economista, mas ele atua nessa área do direito, sabe? Então construir esse meu conhecimento, essa notoriedade com muito estudo, enfim, sabe? Quem sabe teria sido um pouco mais fácil o meu caminho, mas não faz diferença ter sido fácil ou menos fácil. Importa essa trajetória que eu segui e que me fez chegar onde eu estou hoje, tá? Então a gente pode trabalhar para o mercado, que é o que eu digo, para os advogados do autor e do réu, ou trabalhar para a justiça. Eu, Marlos, tá? Eu desde o começo, eu preferi sempre escolher o mercado. Por que escolher o mercado? Porque quando a gente fala de perícia judicial, todo mundo imagina assim, se é de você perito do juiz, tal, que massa, que legal, fazer processo para a justiça como perito nomeado, enfim, é massa, mas é só isso, é só massa, tá? Quem está começando, tá? Primeiro, você vai fazer cálculo para a justiça, tá? Você só vai receber daqui a 2, 3 anos, tá? 4 anos, tem cálculo que eu fiz há 8 anos atrás, não recebi até hoje. Ou seja, o fluxo de caixa do perito judicial é um fluxo projetado para 2 a 3 anos no mínimo, tá? E entrar como perito do juízo também é uma barreira, porque infelizmente existem os protegidos do juiz, né? O juiz, infelizmente, ele não nomeia por competência muitas vezes, né? E a verdade tem que ser dita, né? Entendeu? Então eu, quando comecei na perícia, poxa, eu não podia esperar esse tempo todo, né? Então eu foquei no início o mercado, né? Que são os escritórios de advocacia, os advogados, enfim, né? Foi para eles que eu posicionei e que eu direcionei os meus esforços iniciais. Por quê? Porque quando eu trabalho para o mercado, né, eu fiz o cálculo que eu recebo. E é verdade, eu não podia fazer um cálculo agora, né, até porque eu tinha acabado de pedir a mão da minha, né, da digníssima em casamento, enfim, aquela coisa toda, e não podia ficar esperando muito tempo, né, então eu projetei a atuação da MH para o mercado.
E essa é a minha sugestão. Todo mundo que, né, todos os alunos que ingressam na escola, enfim, e que a gente tem a oportunidade com todo mundo de conversar sobre isso, eu sempre digo, vai para o mercado. Esquece a justiça no começo. A justiça é como se fosse a cereja do bolo. Uma vez que você conseguiu entrar no mercado, já tem alguns clientes, já consegue se manter, aí sim, aí nós vamos para a justiça, aí nós vamos lá, entregamos a nossa energia. Uma coisa é você fazer o teu cadastro, que você pode fazer em qualquer momento, né, ali nos sites dos tribunais, deixar lá. Raramente você é chamado, raramente. Você só vai ser chamado se você for lá se apresentar para o diretor da vara, se apresentar para o juiz, né, falar das suas intenções, enfim. Fora isso, é muito difícil. Então, como a gente precisa sobreviver, o mercado é excelente. O mercado é isso. O mercado nos proporciona fazer o cálculo e receber. É óbvio que para se posicionar no mercado também não é uma coisa que a gente faz com muita velocidade, isso demanda tempo. Mas o mais importante disso tudo é, uma vez a gente ter o cliente, a gente entregar o melhor que a gente pode, por quê? Porque esse cliente com certeza daqui a pouco vai ter um outro cálculo, daqui a pouco esse cliente tem um amigo que é advogado que também vai precisar de um cálculo, aí ele vai falar, pô, eu conheço o fulano de tal, eu conheço o Marlos, fala com ele. Show de bola. E assim foi o meu começo. Então, fui lá, visitei um monte de escritório de advocacia, enfim, um folderzinho bem do mequetrefe, até o que eu tinha de dinheiro na época, enfim, essa coisa toda. Pequenininho, comecei, e aí a gente foi, aí um advogado começou a indicar para o outro, aí outro advogado começou a ter retorno dos cálculos que eu fiz e foi bem, o juiz deu procedência nos nossos números, e aí a gente foi ganhando um pouco mais de credibilidade, aí foi vindo. A partir do momento que eu já, digamos assim, consegui me estabelecer pericialmente no mercado, óbvio que não com muita quantidade, mas consegui me manter, aí eu fui para a justiça. E aí na justiça sim, na justiça também, visitando as varas, apresentando o currículo, enfim. E é um momento que assim, você pode estar se perguntando, Marlos, como é que eu vou me apresentar na justiça se eu não tenho currículo? Foi o que eu fiz. A gente não pode mentir, jamais. A mentira tem perna curta e a mentira não é a melhor energia que a gente tem que atrair para nós quando a gente está buscando uma nova oportunidade. E eu sempre fui muito sincero. Eu sempre dizia o seguinte, olha, meu nome é Marlos, estou aqui, sou economista, sou perito, estou iniciando na perícia, tenho sede de conhecimento, tenho sede de contribuir com o desenvolvimento da justiça nessa vara, e seria uma honra muito grande, e esse sempre foi o meu discurso, e seria uma honra muito grande eu poder contribuir para os trabalhos de vocês. E eu sempre dizia o seguinte, eu sei que vocês já têm os peritos de vocês, eu sei que vocês já têm os peritos de confiança, mas que se em algum momento oportuno eu puder ser nomeado, eu puder contribuir, isso para mim seria uma honra, seria uma alegria sem tamanho. Esse era o meu discurso. Entregava o meu currículo. Fui chamado em vários tribunais. Não no mês seguinte, não na semana seguinte, mas fui chamado. E aí o cálculo começa, o processo, nossos cálculos começam a tramitar nas varas. Já teve situações, não uma nem duas, várias vezes, que o próprio diretor da vara, ou assistente, o assessor do juiz me liga, você é o Marlos? Sim, sou eu. Poxa, a gente viu os teus cálculos nos processos que estão tramitando aqui, e o doutor fulano e tal, o juiz fulano e tal, gostou muito do teu trabalho, quer ser perito aqui? Porra, isso é fantástico, isso é conhecimento. A gente não consegue chegar nesse nível de reconhecimento do próprio juiz te ligando, te convidando para ser o perito, senão através do conhecimento, do domínio daquilo que eu falei para vocês, do domínio jurídico, do domínio da matemática, do domínio financeiro. Então, assim, mercado tem, e muito. Nós aqui na NMH, não sei quem teve a oportunidade de ver o vídeo que eu gravei sobre o plano prêmio, que é um dos planos da escola,
Nós aqui temos uma demanda reprimida que a gente não consegue atender e que a gente seleciona os nossos melhores alunos, enfim, para entrarem dentro da MH, e também fazerem cálculo conosco. Tá? Então, assim, é um potencial fantástico. Tem muito perito ruim, perito que já se ferra já no começo porque acha que a perícia é só preencher planilha e é a maior bobagem do mundo. Tem gente que diz, mas a perícia tem tudo para ser automatizada, e tem mesmo. E nós aqui no escritório, a gente trabalha com um nível de tecnologia muito alto. Eu sou completamente contra sistema, tá? Eu não uso o sistema da MH, tá? Até porque eu faço questão de ser o desenvolvedor de tudo que a gente faz aqui, né? Por quê? Porque eu preciso dominar, eu preciso me defender, eu preciso entender todos os cálculos que eu faço, tá? Mas a gente usa um nível de tecnologia muito alto, e isso é ótimo, né? Por quê? Qual que é a ideia? Eu era muito contra, às vezes, essa questão de tecnologia, mas hoje eu vejo diferente, porque a tecnologia, ela me traz algo que é um diferencial fantástico. Primeiro, nível de segurança, né? Tudo que eu puder automatizar de trabalho braçal, perfeito. Eu diminuo a margem de erro drasticamente, de digitação, enfim, do trabalho humano, que ainda é imperfeito, nós somos imperfeitos, né? Me dá velocidade, me deixa muitas vezes escalonar as minhas operações, né? E faz com que essa economia de tempo, olha que bacana, que essa economia de tempo que eu tenho com o emprego dessa tecnologia, dessas automações, eu transforme esse tempo em estratégia, é aquilo que eu falei para vocês, né? Eu não perco mais tanto tempo no braçal, e esse tempo que eu não perco mais no braçal, eu perco em desenvolvendo estratégias para maximizar ainda mais o resultado do meu cliente, né? Para melhorar ainda mais o resultado dos cálculos que eu entrego quando eu sou perito judicial. Isso é fantástico. Isso é fantástico. Tá? Alguém tem alguma pergunta, Cássio? Vamos lá, vamos ver. Dúvidas aqui, então, vamos tirar as dúvidas. Vai lá, começa pela primeira. Vamos pegar uma aguinha aqui, pessoal. Certo. Começa pela primeira, Cássio. A Carolina Nascimento pergunta se vale a pena ser perito na assistência jurídica gratuita. Boa pergunta, Carol. Eu acho que sim. Eu já fiz muito, tá? Muito. Por quê? Assim, uma coisa que vocês têm que ter noção, e eu acho bem legal, bem pertinente essa pergunta da Carol, porque a gente tem uma oportunidade de ser perito na assistência, na gratuidade. O que é da justiça gratuita? Você é um perito, e essa é a verdade, você é um perito e não recebe nada. Vai receber lá na frente e olhe lá. Tá? Porque assim, existem partes, né, quando um processo é ajuizado e nenhuma parte tem condições de arcar com a perícia, nem o autor nem o réu, existe o que a gente chama de gratuidade judiciária. E aí também precisa de perito, também precisa de cálculo muitas vezes, e aí o juiz pode nomear peritos que estejam cadastrados para atuar nesse tipo de processo. Quando você vai atuar nesse tipo de processo, você já tem que saber que não vai receber. Tá? Se receber, é ótimo. Tá? É ótimo, Carol. Tá? Mas assim, atue sem muita pretensão de ganhar dinheiro com isso. Tá? Eu fiz muito cálculo na gratuidade. Tá? Quando eu digo na gratuidade é porque eu não recebi mesmo. Tá? Mas esses cálculos fizeram com que o juiz tivesse confiança em mim. Tá? Então, digamos assim, a gente meio que come o pão que o diabo amassa ali, fazendo cálculo de graça para o juiz, mas pensando lá na frente, falei, se eu fizer esses cálculos, quem sabe esse juiz vai ver o meu trabalho, e é o que eu digo aqui, é o que eu sempre digo no escritório, né? E para os alunos, enfim, nos nossos encontros ao vivo, eu sempre digo, a gente é tão bom, e é o que eu quero que os meus alunos, eu quero que todo mundo que participe do projeto Código de Cálculo sejam tão bons, e às vezes até melhores do que eu, e eu, do fundo do meu coração, quero que sejam melhores do que eu mesmo, mas a gente é tão bom que a gente só precisa de uma oportunidade. Então, às vezes, eu faço cálculo até de graça para cliente novo. Por quê? Porque uma vez ele conhecendo o meu trabalho, ele vai falar, esse cara é foda. O trabalho desse cara é fantástico, é diferenciado, entendeu? Então, assim, eu só quero uma oportunidade. E se para isso eu precisar fazer cálculo de graça, eu vou fazer. Tá? Então, eu já fiz cálculo da gratuidade. Vale a pena?
Eu acho que sim, né? Você ganha, digamos assim, calo, né? Ganha rodagem na perícia judicial, sabe? Vai lá atuando como assistente do juiz, enfim. Não vejo ponto negativo nenhum. O único ponto negativo é por mim não receber, mas quando eu já vou com a cabeça que eu, a princípio, não vou receber, não tenho expectativa nenhuma, e aí o meu posicionamento é uma oportunidade para que o juiz veja o meu trabalho e quem sabe ele me tornar perito oficial do juiz e me nomear para processos em que eu seja remunerado. Mas mesmo assim, essa remuneração da justiça é uma remuneração que acontece meses na frente, anos na frente, né? Por isso que eu sempre preferi o mercado, até hoje, tá? Mas ótima pergunta. Próxima, Cássio. Marco Júnior pergunta: acha necessário iniciar na profissão com algum sócio ou dá para ir sozinho? Sozinho. Sozinho. Eu comecei sozinho, sem sala, sabe, sem mesa. Como eu falei, minha família é de advogados, então o que o Marcos fez? Fiz um cartãozinho, é o que eu tinha de dinheiro na época, né? E aí botei um endereço, porque eu precisava ter endereço. Hoje já não é mais tão relevante ter endereço, tá? Mas botei o endereço do escritório de advocacia dos meus pais, e aí pedi emprestado uma mesinha para eles lá, sabe? E comecei de lá, de uma mesinha emprestada, de um lugar emprestado, né? Sem muita pressa. As coisas vão acontecendo automaticamente. É natural. Daqui a pouco você vê que uma necessidade natural de você ter a tua sala. Você pode começar de casa. Eu, na verdade, quando eu comecei, eu também não tinha espaço dentro de casa, essa coisa toda, sabe? Foi um processo bem bacana, né? Que a gente realmente, que eu curti muito de começar do zero, né? E hoje ser essa referência que a NH é, sabe? Né? Enfim, e nós somos referência, e eu digo nós porque eu não faço nada sozinho, né? Mas nós somos referência não só no judiciário, não só como palestrante, como digamos assim, fomentador da perícia, né, como educador, como formador de equipes judiciais dentro dos tribunais, inclusive, né, das grandes empresas. A gente faz cálculo hoje para as maiores empresas do país também, sabe? Então, eu olho lá de trás, eu fico muito orgulhoso desse caminho, né? Teve muita dificuldade? Tem muita dificuldade ainda, né? Mas comecei sozinho, né? Tive uma experiência de ter um sócio, enfim, né? Mas a jornada continuou e eu estou sozinho que eu digo, né? Eu sem sócio, mas com uma equipe fantástica, que eu amo muito, a equipe da IMH é uma equipe de alta performance, sabe? Né? Que me deixa muito orgulhoso também. Mas sim, não queiram, pessoal, e aí eu digo uma coisa que sempre me preocupou, assim, das vezes a gente achar que precisa de uma condição ideal para começar, né, um novo projeto, uma nova ideia, um novo futuro. Eu preciso de uma sala, eu preciso de um... Não. Vocês vão ter a oportunidade de me conhecer mais, né? Eu sou um cara que acredito muito no que vem de dentro, né? Naquilo que eu acredito, naquilo que eu confio em mim, naquilo que eu vibro para o universo, sabe? O universo me devolve exatamente aquilo que eu mando para ele, sabe? Então, o primeiro ponto é acreditar em você mesmo, sabe? Dar esse primeiro passo para valer e falar, pô, eu vou ser perito, eu vou me esforçar e vou em frente. Pronto. Já mandou a tua mensagem para o universo. Agora, o universo está sabendo, agora faz acontecer, né? Então, vamos se formar, vamos ter o conhecimento, vamos nos tornar um excelente perito, vamos nos tornar essa referência e fazer com que o mercado nos descubra. É isso aí, sabe? Mas não dá para esperar um cenário ideal. Preciso de um sócio, preciso de um lugar legal, preciso disso, daquilo. Óbvio que hoje, poxa, se vocês, né, graças a Deus, com muito trabalho, enfim, hoje a gente tem um escritório fantástico. Eu tenho até um violão, vocês estão vendo ali, né? Eu toco, sou guitarrista, né? Então tem horas que eu paro aqui no escritório e fico tocando, né? Hoje a gente consegue, mas lá atrás eu nem pensava nisso, né? Eu pensava em começar, eu pensava em que, vai ter uma família logo mais que vai depender de mim. Então, cara, bora fazer acontecer. Então assim, acredita, né? E faz acontecer, faz o teu melhor e vai dar tudo certo. O tempo não é muito nosso, não é a gente que comanda muito tempo, né? Existe lá
uma justiça divina, enfim, que cuida de tudo isso, mas a gente precisa entregar, né, para esse universo essas coisas boas. Mais alguma pergunta, Cássio? Vamos lá. Marco Júnior novamente. Vamos lá, Marcão. Precisa ter algum conhecimento específico de direito para atuar com perícia? Precisa do direito, não. Tá? Eu tenho informações, enfim, nessa área jurídica, mas não. Quando a gente domina a perícia, Marco, quando a gente domina a perícia, automaticamente a gente já domina também essa parte jurídica, né? Então, por exemplo, aquilo que eu falei, que quando eu consigo conversar de igual para igual, ou às vezes dominando até mais do que o advogado sobre determinadas teses, isso faz com que a gente, né, que ele fale, pô, que demais esse perito, né? Então, por exemplo, às vezes o cara liga para o escritório, o advogado, e fala assim, eu tenho um contrato bancário e eu quero falar sobre juros, eu quero ver se tem juros abusivos. Opa, calma aí. Aí entra o Marcos, né? Aí eu falo, não, bacana, né? E aí eu falo, olha, quando a gente trata de contrato bancário, não só são juros abusivos, né? Porque às vezes o contrato nem tem juros abusivos, né? A gente busca identificar N outras possibilidades de irregularidade, enfim, equívocos que o banco comete, a própria interpretação do contrato. Aí eu digo, olha, e outra, né, a jurisprudência, né? Aí ele fala, pô, jurisprudência, o cara falando já a minha língua, né? A jurisprudência hoje do STJ entende, né, que os contratos a gente consegue revisar isso, o banco pode fazer isso, né, os tribunais aqui do estado estão entendendo dessa forma. E aí eu passo, pessoal, de verdade, assim, a cada 6 meses, né, eu faço uma reciclagem de tudo que é importante de cálculo de entendimento do judiciário, para ver se tem alguma coisa nova. Então, assim, eu estou sempre estudando essa parte jurídica, por quê? Porque muitas vezes somos nós, peritos, que damos a solução para o advogado. Não é o advogado que vem com a solução e diz, perito, faça isso aqui. Não, pelo contrário, o advogado me procura, porque ele não sabe o que fazer, e eu dou a solução para ele, né? Eu dou a solução não só matemática, numérica, mas a solução jurídica, tá? Por isso que eu disse que leitura e interpretação de processo é a parte mais importante da perícia. Sempre vai ser. Não são os números. Os números dão vida, mas a alma é a leitura e interpretação. Tá joia? Então, assim, no desenvolvimento da perícia, né, a gente vai ganhando, né, essa rodagem, essa estrada, essa bagagem jurídica que é muito importante, né? Então, se você também é perito, tem a oportunidade de fazer, sei lá, uma especialização num direito previdenciário, num direito tributário, num direito bancário, enfim, faça. Aqui no escritório, a gente sempre participa, né, não só eu, mas a equipe, enfim, de cursos voltados a advogados, né, cursos voltados digamos, a questões bancárias para advogados, a questões tributárias, questões previdenciárias, cíveis, de advogados, e nós vamos lá de xereta. Porque a gente quer entender, quer estar cada vez mais preparado para poder dialogar de igual para igual com o advogado e de novo, oferecer a ele estratégias e soluções que muitas vezes nem ele sabe. Pô, isso acontece muitas vezes aqui no MH. Tá? Mais pergunta, Cássio? Sim, vamos lá. Sobre a prova do CFC de perícia, a Elaine Silva pergunta se ela é necessária somente para atuar só na justiça ou também para prestar serviço para escritórios de advocacia. Também, para tudo. Existe, assim, o que é possível, tá? O advogado em si, ele pode apresentar um cálculo. Existe um termo que se chama patrono, né? Ele é o responsável pela ação, responsável pelo autor, responsável pelo réu, enfim. O patrono, que é o advogado, ele pode, digamos assim, juiz, né, esse é o cálculo que eu entendo como devido. E não precisa ter assinatura. Ele vai lá e entrega o cálculo. Tá? Ou seja, você pode fazer o cálculo, tá? Você pode entregar o cálculo para o advogado, atuar como perito. Pode ser que você não precise assinar. Tá? Pode ser também que você assine esse laudo, esse teu trabalho pericial, quando você está nas partes, né? Quando você está trabalhando pelo autor ou pelo réu. Quando está na justiça, eu acho arriscado. Tá? Porque quando você está na justiça, a primeira coisa que eles olham é a formação, digamos assim. Tá?
do perito judicial. E aí eles são chatos mesmo, porque, olha, por exemplo, né, eu tenho especialidade em atuarial, tá? E atuarial, pouquíssima gente sabe que o economista, pelo regulamento do economista do Conselho Federal de Economia, nós temos a habilitação, desde que detenhamos o conhecimento, em trabalhar em questões atuariais, de fundo de pensão, seguro, essa coisa toda. E aí, quando o juiz me nomeia, digamos, para questões atuariais, a primeira coisa que eles vêm com os dois pés, principalmente o réu, né? Quem tem que pagar. Juiz, veja, você está nomeando um economista, esse economista não pode, só pode atuar, tal, aquela coisa toda. E aí lá vai Marlos depois, se manifesta, e aí o juiz devolve o processo para mim, pede para eu manifestar. Daí eu vou lá, junto o documento do Conselho Federal de Economia, dizendo a minha habilitação, junto o diploma que eu tenho de formação atuarial, aquela coisa toda. Tá? Então assim, como perito do juízo, acho arriscado. Como perito das partes, eu não vejo problema em assinar de verdade. Né? Pode ser que algum ou outro te enche o saco? Sim. Tá? Mas eu não vejo tanto problema assim. Agora, como perito do juiz, sim, acho que não deve trabalhar oficialmente como perito do juízo, sem antes esse selo de proficiência da perícia contábil. Tá? Mas não impede, eu não vejo impedimento nenhum. Tá? Mas, Cássio, Lenny Silva também pergunta, como ainda trabalha 8 horas por dia, a perícia vai se iniciar como extra, qual a tua indicação para a captação de clientes? Boa pergunta. Quem que perguntou, Cássio? Elaine Silva. Elaine? Tá. Primeiro, eu já te aviso, tá? Não demora muito. Tá? Eu sei que como a gente tem muitos alunos que começaram assim, a perícia como forma secundária, até porque não pode abandonar, digamos, a função principal, essa coisa toda, tá? Não demora muito, a perícia começa a te exigir mais tempo, tá? Porque você vai perceber no decorrer do teu trabalho pericial que os cálculos não são tão simples assim, sabe? Então você até pode fazer um cálculo por fim de semana, um cálculo durante a semana, mas daqui a pouco você tem uma demanda de 2, 3 cálculos por semana, daqui a pouco você tem uma demanda um pouco maior, e os cálculos não se fazem em 5, 10 minutos, sabe? Tem cálculo que demora dias para fazer, tem cálculo que, sabe? Aí principalmente a gente trabalhando 8 horas por dia, né, já tem a consciência que você vai ser exigida nos seus fins de semana, você vai ser exigida durante a tua madrugada. Nada do que eu já não faça e o que eu faço há 10 anos, tá? Eu faço isso até hoje. Até hoje. Trabalho de segunda a segunda. De verdade. De verdade. Pode perguntar para qualquer um escritório, eles vão te dizer exatamente isso. Tá? Mas dá para conciliar no começo. Tá? Depois eu acho que a perícia, ela vai te exigir, ela vai falar, ela vai bater na tua porta, vai falar assim, olha, Lani, preciso de mais tempo. Agora com você, o que a gente vai fazer? Tomara que sim, e que não demore muito, sinal de que está prosperando, que as coisas estão caminhando bem, enfim. Tá? Mas, com relação à captação, tá? Ela pensa bastante atenção. Né? Primeiro de tudo, a gente tem que estar na internet. Fato. Né? Não tem como não estar na internet. Tá? E quando a gente deixa só um e-mail de contato, às vezes as pessoas... Eu sou um cara que tem preguiça de escrever. Eu tenho preguiça de mandar e-mail, sabe? Preguiça que eu digo assim, às vezes eu estou interessado em alguma coisa e tenho que escrever. Às vezes eu gosto de pegar o telefone e ligar. Então a gente sempre tem que pensar em todos os cenários do cliente. Né? Às vezes ele quer te ligar, ele quer tirar uma dúvida sobre o carro, quer saber um orçamento, não quer esperar. Às vezes ele está fazendo cotação na hora ali com 2, 3 peritos. Como é que você vai atender o telefone? Sabe? Entendeu? No trabalho, difícil. Quem sabe você pode... E aí eu não estou nem dizendo que precisa de um telefone fixo, ou precisa, né, enfim, você pode colocar o teu celular, isso não é problema nenhum, não é sinal, né, de menos ou mais, pelo contrário, né, você tem contato. Tá? Eu só fico pensando nisso, né, porque dentro da escola,
A gente já fala muito sobre isso. Tem N aulas gravadas dos nossos encontros que a gente faz ao vivo, em que eu compartilho para valer tudo que a gente faz dentro do MH. Todas as estratégias de marketing, de captação de cliente, né, de montagem de orçamento, sabe, de automação, de fluxo de marketing, que é o que a gente vai falar amanhã, nesse segundo encontro, tá? Amanhã o que a gente vai fazer? Eu vou colocar vocês dentro da aula, que amanhã já estava programada essa aula para os alunos, tá? E eu quero colocar vocês dentro da escola, para vocês saberem exatamente como funciona esses encontros e o nível de engajamento, de sinceridade, de verdade que a gente tem dentro da escola. Tá? Inclusive até poder ter a oportunidade de falar com outros alunos. Tá? Mas é possível, sabe, Elaine? Eu só fico preocupado com isso. Né? Então você pode ter um site e você pode ter lá uma área de contato. Né? Você pode ter uma coisa que a gente usa aqui no escritório também dentro do site da MH. Se vocês acessarem o site da MH Cálculos, né, vocês vão ver bastante coisa legal, e aí vocês vão ver que tem uma área de chat, né, onde a pessoa está ali e às vezes ela escreve, ela está ali na hora, em vez dela ligar, ela escreve ali para conversar com a gente na hora. E aí tem chats gratuitos que você baixa o aplicativo no celular, isso é legal, eu tenho no meu celular instalado. Às vezes quando eu não quero perder uma venda, o chefe, o dono da casa é agoniado, a gente fica trabalhando 100% do tempo, né? Então assim, tem algumas opções, né? Dá, né? É aquilo, e eu acho perfeita a tua colocação, porque eu não vou esperar o cenário ideal, não vou eu estar muito bem, estar tranquilo para poder sair, não, está perfeito, Elaine. A gente vai trabalhando como dá, né? Vai fazendo o nosso melhor, sabe? E daqui a pouco as coisas se ajeitam e tudo começa a tomar forma e tudo vai dar certo, tá? Essa é uma coisa que a gente vai amanhã no curso falar, né? Vai falar sobre isso. O que eu quero falar amanhã para os alunos, né? Quando o cara liga, como é que a gente recebe, sabe? Qual é o fluxo dele, o fluxo do cliente, como é que a gente faz para chamar mais a atenção do cliente, como é que a gente faz para dar mais segurança para o cliente. Porque assim, o Marcos, a MH, eu tenho certeza que eu não tenho melhor preço. Tenho certeza absoluta que eu não tenho melhor preço. Mas a gente tem uma coisa que nem todo escritório de perícia tem, que é essa, né, de conseguir ter essa credibilidade, né, essa confiança. Então, às vezes, quando a gente passa mais segurança, mais credibilidade, o preço deixa de ser o fator principal. Né? Então, a gente trabalha muito esse lado que eu falei para vocês, da estratégia, de contribuir com o sucesso, né, de ser o parceiro de sucesso do advogado. Né? E aí o preço não é o mais relevante. Tá? Vamos lá, Cássio. Marco Júnior pergunta de novo. Esse Marco Júnior gosta de perguntar, hein? Pode perguntar, Marcão. Acontece do cliente não concordar com o cálculo que você fez e pedir para que discrimine um valor maior? Acontece, só que o que eu faço? Eu não faço. Nada é maior do que a minha honestidade, do que a minha sinceridade nos números. E isso acontece com frequência, tá? A gente manda um cálculo para o advogado e dá lá, sei lá, vamos supor que eu sou advogado da empresa que tem que pagar, um trabalhista, por exemplo. Aí dá lá 100 mil para ele pagar. E daí ele liga e fala para o Marlos: ô Marlos, não, né? Pô, como é que a minha empresa, meu cliente vai pagar 100 mil, cara? Faz essa conta dar 50. Eu falo: não, cara, não tem como. Eu não vou trabalhar fora da justiça. Tá? Não vou. E assim, se uma coisa que eu prezo para valer mesmo, e pego no pé de todos os alunos da escola, todo mundo, honestidade. E números não mentem. E lembra, tá? Você marqueia aqui e vai, desculpa a palavra, desculpa eu falar isso, mas você vai se fuder lá na frente. Eu não queria falar essa palavra, mas é a palavra que mais chama atenção. Por quê? Você fala para ele: beleza, cara, eu vou fazer 50 mil aqui, essa conta de 100 dá 50 mil. Vou inventar uns números, tal. Aí não se esqueça que ou o juiz tem perito, ou a outra parte também tem perito e vai te desmascarar. E aí vai te desmascarar, vai te queimar o filme com o juiz, que já sabe do teu nome, vai te queimar o filme com o advogado do autor que está questionando, e vai às vezes tomar uma condenação. E ainda nessa questão, por exemplo, eu defendendo o réu e o autor questionando o meu cálculo, eu já tive clientes, e vários, tá?
que se tornaram meus clientes porque eu fui o perito da parte contrária. Né? Então, por exemplo, ele era de uma parte do processo, eu fiz os cálculos da parte contrária, ele gostou dos meus números, foi tudo bem com os meus cálculos, ele me ligou e falou, cara, ó, por incrível que pareça, eu sou advogado da outra parte, mas quero ser o teu cliente. Entendeu? Já tive, se eu contar para vocês assim, já tive chance, já fui convidado até para fazer um cálculo importantíssimo para um grandão da Lava Jato, um dos grandes, tá? Que o escritório de advocacia é o meu cliente, e esse cara, que é óbvio que eu não vou falar o nome, né, me ligou no meio da madrugada e falou, cara, eu preciso da tua ajuda, né, pago quanto você quiser, enfim, tá? Assim, sem brincadeira, o cálculo era mais do que, deixa eu ver, mais do que 6 euros, tá? Mais do que 6 euros. Tá? Enfim, não fiz, porque eu sabia que esse número não era verdadeiro, o que ele queria não era de verdade, não era sincero, e eu não vou manchar o meu nome, né? Até porque eu não quero ser perito para agora, eu quero ser perito por causa da minha vida. Eu quero construir uma carreira de sucesso, eu quero construir um nome com muita solidez. Né? Então, assim, vai ter casos, não faça. Eu não faço e brigo com todos os meus alunos para que não façam também. Tá? Vamos lá, Cássio. O Alberto Michelin, sobre ser perito da justiça, ele pergunta, professor Marlos, mas o fato de ser perito da justiça não dá uma certa visibilidade sobre a questão de entrar nas vagas? O problema, Alberto, é que assim, se tu for perguntar para todos os peritos, tá, eles vão te dizer sim. Ser perito da justiça te dá credibilidade. Para mim não foi tão relevante assim. Óbvio que é legal, é importante, dá certa credibilidade, dá. Mas eu não entrei no mercado porque eu era perito da justiça. Né? Lembra que eu comentei que eu fiz o serviço inverso. Né? Eu comecei no mercado. E se eu dependesse de ser perito da justiça para ganhar know-how no mercado, eu estava ferrado. Porque você não entra na perícia do juiz assim em 3, 6 meses. Não se esqueça que a gente tem um gap, né? A gente tem um tempo de formação. E eu sempre digo para os alunos, né? Não dá para atropelar. Não dá para atropelar. Tá? Uma coisa bacana é que a gente sempre tem a oportunidade de conversar quando é a hora. Né? Como dentro da estrutura, dentro do planejamento da escola de cálculos, enfim, eu acompanho o desenvolvimento de todo mundo, né? Vai chegar um momento que eu vou chamar o cara e vou falar, opa, vamos, agora sim, agora dá para entrar, agora vamos para valer no mercado, agora está na hora, e aí eu vou com tudo, vou ajudar, enfim, a gente tem N projetos dentro da escola, enfim, nesse sentido de fazer com que a entrada, né, dos nossos alunos, enfim, não só dos alunos, mas dos peritos em geral, que confiam, né, o conhecimento no projeto de escola de cálculos, seja um pouco mais facilitado, menos dificultoso do que foi o meu. Tá? Mas eu não sei, Alberto, não. Sabe? Pode ser que sim, se você tiver um acesso mais fácil ao judiciário, né, a ser perito do juiz, pode ser que sim. Mas eu, como tive que começar lá do zero, né, e construir o meu próprio caminho, não me fez diferença. Faz diferença agora, né? Por exemplo, quando eu vou me apresentar, quando eu vou, digamos assim, apresentar meu currículo para fazer algum curso em algum lugar novo, eu falo, o cara é perito da justiça, tais varas, tais tribunais, tal. Mas se eu tirasse isso, Alberto, eu ainda continuaria me sentindo, eu ainda me sentiria confiante, tá? Eu ainda me sentiria confiante. Mas eu não estou dizendo que eu sou o dono da razão, nunca você. A minha experiência, digamos, às vezes pode não servir para vocês, né? Eu falo sempre das minhas dificuldades, principalmente dentro da escola, né? De tudo que a gente apanha na MH, e olha que a gente apanha aqui, né? Eu sei que eu tenho até hater hoje, né? Coisa que eu nunca imaginei, eu tenho gente que me odeia. E é engraçado isso, mas enfim. Fica ao teu critério. Mas isso tudo a gente tem a oportunidade de conversar dentro da escola
E aí, em função não só do meu depoimento, mas depoimento de todos os colegas que também estão nessa mesma caminhada que a gente, né, que vocês que estão começando, juntos a gente se ajuda e faz o melhor caminho sempre. Eu sempre digo que juntos nós somos muito mais fortes. Tá? Mas, Cássio? Marco Júnior novamente. Os encontros a cada 15 dias do curso são durante o ano inteiro? São durante o ano inteiro, cara, o ano inteiro. É a coisa mais legal, uma das coisas mais legais da escola é isso, assim, né? Da gente poder fazer esse encontro. Isso é muito legal porque dentro desse projeto de escola, às vezes, bom, vocês estão entrando agora, mas existem teses, às vezes aparece uma tese da moda, assim, um juiz, um advogado entrou e está repercutindo no país inteiro. E aí é uma oportunidade que a gente tem de ganhar dinheiro. Né? E aí muitas vezes os alunos vêm, Marcos, aqui está começando a pipocar essa ação, esse cálculo aqui tu não quer, e, às vezes dá uma estudada, ou você já faz esse cálculo no teu escritório, não quer mostrar para a gente como é que faz e tal, vamos conversar sobre essa tese? Vamos conversar sobre ela. Vamos conversar sobre as dúvidas? Vamos conversar sobre dúvidas. Né? A gente tem um grupo do WhatsApp, enfim, mas às vezes eles mandam essas dúvidas e a gente mostra nesses encontros. Como eu te falei, a minha preocupação nunca é só formar, e quando eu digo formar, não é só passar o conhecimento de perícia, o conhecimento do perito em si, é o conhecimento que a gente vai adquirindo num todo. É um conhecimento empresarial, é um conhecimento de empreendedorismo, é um conhecimento de negócios, né? Enfim, é tudo que a gente vivencia aqui na MH, eu compartilho de forma muito integral, de verdade, né? Amanhã, vocês participando, vocês vão ter a chance de interagir com os alunos e vocês podem perguntar o que quiser para eles, né? E até convido vocês a lerem os depoimentos da página da Escola de Cálculo, dos cursos, sabe? Então, é deles, né, que mostra que a gente está no caminho certo. Mas sim, eu encontro toda a quinta-feira, mas eu acho que eu vou mudar para terça, tá? Às 8 horas, sempre, tá? A cada 15 dias. E os encontros que já foram feitos estão todos gravados na escola, disponíveis para os alunos do plano prêmio, enfim, para assistir sempre, né? Então quem for entrar agora tem muito material bacana, muita aula legal mesmo sobre tudo da perícia, tá? Mas, Cássio? Tem, na verdade são duas dúvidas que é sobre o mesmo tema, então eu vou acredito que é por melhor favor. falar. Eu vou começar com a segunda dúvida, que é do Eduardo Diniz, que falando em preço, existe alguma tabela de honorários? Daí já parte para outra dúvida do Daniel Lucas, que é: muitas profissões possuem tabela de honorários, os peritos devem se basear nelas ou no valor da perícia? Que excelente pergunta, tá? Excelente pergunta. Porque assim, existe uma tabela, tá? Existe uma tabela de honorários. Se eu não me engano, o economista está 500 e pouco a hora, né? E o contador eu acho que é 400 e pouco, quase 500 também. O administrador eu não sei de cabeça, o matemático também não. Como é que isso é outro assunto também que a gente já falou inúmeras vezes na escola, né? É bem bacana. A gente tem o mercado, né? O mercado pericial, ele é cruel, né? Não é um mercado ideal em que a gente se baseia por uma tabela e cobra. Eu vou gastar 3 horas para fazer esse cálculo, vou te cobrar R$1.500. Não se esqueça que tem muitos peritos famintos lá, muitos peritos cobrando um preço ridículo, e essa é a verdade, não só na nossa profissão, mas em todas, né? Não se esqueça que o tempo que você demora para fazer um cálculo, às vezes pode ser muito maior do que o tempo que eu também demoro para fazer esse cálculo, né? Pode ser que você pegue, por exemplo, um cálculo previdenciário e você demore 2 dias para fazer. Você não vai cobrar esse cálculo por hora. Não vai ser louco de cobrar por hora, né? Até porque você nunca vai ter cliente, né? E esse cálculo previdenciário é um cálculo que eu posso fazer com o escritório em 20 minutos, 30 minutos, 15 minutos, de verdade, né? Então, principalmente no começo, né, eu sempre tomo isso a gente tem, a gente sempre discute na escola exatamente isso, né? Eles sempre me questionam, Marcos, principalmente quando eu falo sobre um cálculo novo, né? Quando eu ensino um cálculo novo, e na escola a gente está sempre gravando
cálculos novos, enfim, esses cálculos da moda, né? Aí a gente sempre tem a oportunidade de conversar. Marcos, quanto é que tu está cobrando nesse cálculo? E aí eu digo, 200, 300, 500, 1000. Tá? A ideia é, eu sempre que eu vou passar um honorário, é óbvio que eu sempre levo em consideração alguns critérios, alguns pontos, né? Complexidade, né? Quando um cálculo mais complicado, a extensão dele, por exemplo, se eu estou fazendo um cálculo de revisional de cheque especial, em que eu tenho que digitar o extrato inteiro. Imagina o extrato de uma empresa com muita movimentação dos últimos 5 anos. É um cálculo grande, é extenso, né? É um cálculo complexo, é um cálculo extenso, né? Às vezes também a gente tem que considerar o grau de risco de responsabilidade do cálculo. Eu não posso, por exemplo, fazer um cálculo em que está se discutindo, sei lá, milhões e não poder cobrar um pouco mais por isso, porque a responsabilidade é muito maior, né? Então, eu não sigo tabela. É óbvio que eu sei a tabela como parâmetro, tá? Mas eu não sigo a tabela, tá? Eu não sigo tabela. E eu sigo, digamos assim, óbvio que a gente tem um pouquinho mais de domínio, né? A gente já sabe o que é um cálculo mais complexo, o que é um mais rápido, o que não é, enfim, tá? Mas eu tento, digamos assim, seguir um mercado, né? E a gente conhece um pouquinho do mercado, não que eu siga esse padrão, tá? Mas eu não posso ficar muito longe dele, tá? Como eu falei para vocês, o meu preço não é o melhor. Eu não sou mais barateiro, não sou mesmo, tá? Então, quando eu passo um orçamento, eu vejo isso, né? Complexidade, extensão, tá? Então, por exemplo, cálculo que eu vou demorar, sei lá, 2, 3 horas, eu não vou cobrar R$ 1.500, tá? Eu vou cobrar R$ 400, essa é a verdade, de verdade, tá? R$ 500, tá? Vou cobrar 350. E principalmente quem está começando, né? Óbvio que a gente está hoje num patamar um pouco maior do que vocês que vão começar, mas assim, quem está começando tem que entender que nós precisamos só de uma oportunidade, né? Então, às vezes, cobrar menos é mais nesse caso, né? Porque a gente só precisa fazer com que ele conheça o nosso trabalho. E essa questão já funcionou muito para mim. Por exemplo, tá? Eu faço um cálculo que todo mundo cobra R$ 500, aí eu cobro 250 pila. Aí esse advogado fala, pô, será 250 pila? Vou pagar para ver. Aí eu vou lá e faço o cálculo por 250 pila, ele curte e fala, pô, que massa esse teu cálculo. E aí ele pensa, pô, esse cara cobrou metade do preço e faz um trabalho foda. Vou mandar mais para ele. Vou mandar mais para ele. Às vezes, a gente, no meio do caminho, num cálculo novo, a gente encontra uma oportunidade de fazer um cálculo um pouco mais complexo, mais extenso e de cobrar um valor maior. E aí eu cobro lá R$2.000 para fazer esse cálculo. E aí qual que é a cabeça do advogado? Ele nem vai questionar o meu valor, por quê? Porque eu estou fazendo uma série de cálculos com preço bem abaixo do mercado, digamos assim, com nível de qualidade e de excelência, que ele vai, na cabeça dele, assim, ele vai pensar, pô, 2.000, se ele sempre cobrou a menos, tal, esse 2.000 ainda é um valor abaixo, né? Ainda vai me entregar uma excelência de cálculo, sabe? Então, quem está começando não é dinheiro, pessoal, não é dinheiro, é oportunidade, tá? Se criem oportunidades para entrar dentro de um escritório, depois sim a gente monetiza. Tá? Então, não sigo tabela. Se vocês entrarem nos conceitos de classe, né, na contabilidade, na economia, no Telecom, enfim, tem lá a referência salarial de tabela de hora para o perito, né, mas que sirvam só como referência. Mas para baixo, tá? E não é. Aí tem gente que fala, mas você está mandando, por exemplo, cálculo previdenciário, essas revisões de INSS e tal. Eu cobro 350 pila aqui no escritório de qualquer tese. Tá? Nossa planilha é bem avançada, a gente domina muito. E aí esses dias um perito, que é um perito bem conhecido aqui na cidade, ele falou, mas eu vou te mandar os cálculos previdenciários meus aqui que eu não faço, eu vou pedir para você fazer, tu faz, quanto é que tu cobra? Eu falei, cara, eu cobro R$350. Ele falou, sério? Eu falei, sério, eu assim, que espanto. Cara, eu cobro um salário mínimo. Tipo, ele cobra um salário mínimo para fazer um cálculo que eu cobro 350 pila.
Se ele tem cliente pagando um salário mínimo para ele, tranquilo. Se ele pega um salário mínimo e me paga os meus 350, também para mim, tranquilo. Tá? Mas isso é uma coisa que a gente vai adquirir com o tempo, com experiência. Eu tenho dificuldade em algumas coisas até hoje, em fazer orçamentos, né? Orçamentos grandes, às vezes a gente pega cálculos de uma ação coletiva com 800 cálculos, com 1.500 cálculos, e aí você vai pedir lá, sei lá, 300 mil reais, que era um valor mais ou menos correto? Não, né? Então, tem que ter bastante jogo de cintura de honorário. Tá? Mas isso é uma coisa que a gente adquire com o tempo. Mais pergunta, Cássio? A última dúvida aqui é Marcos Júnior: é necessário conhecimento em inglês para atuar na perícia? Não, mas assim, eu já fiz, né, aqui dentro do escritório uma perícia para a corte americana, né? Uma cliente nossa do Rio de Janeiro, o marido dela é estrangeiro, morava aqui no Brasil, mas trabalhava vinculado aos Estados Unidos, e também tem uma demanda trabalhista lá, também existe o judiciário, né? E aí, né, eu falo inglês, enfim, mas foi só essa vez, né, de poder realmente usar o inglês na perícia. Mas se você domina inglês também, pode ser um fator competitivo, né? Até porque a gente tem filiais de multinacionais, essa coisa toda, né, que você pode oferecer o seu serviço. E ainda nessa questão de mercado, tá? A gente tem um outro mercado que eu esqueci de comentar, que também é muito relevante, que é o mercado das grandes empresas, né? Então, as grandes empresas possuem o seu corpo jurídico instalado nas empresas, nas próprias empresas. Então, a gente pode, né, oferecer os nossos trabalhos, por exemplo, durante 2 anos e meio, se eu não me engano, nós fomos responsáveis por todos os cálculos do Banco HSBC. Olha o tamanho da demanda, né? Então a gente fazia, sei lá, só do HSBC na época a gente fazia uns 500 e poucos, 600 cálculos por mês, só do HSBC. Isso há uns 7, 8 anos atrás, tá? Uns 7 anos atrás. Então a gente pode também oferecer, óbvio que a gente participou de uma rodada de negociação, enfim, né? A grande empresa também, ela é boa porque te dá um rendimento um pouco maior, né? Mas te dá muito trabalho. Mas para mim, né, o foco sempre vai ser, né, o advogado, o escritório de advocacia, às vezes nem tanto grande, né? Às vezes é o pequeno, porque aí a gente tem recorrência, a gente tem mais quantidade, está mais pulverizado, não depende das nossas receitas de um só escritório, sabe? Então tem o seu ponto positivo e o seu ponto negativo. Tá? Mais alguma pergunta, Cássio? Sim, Daniel Lucas, ele pergunta: o perito necessita ter vínculos com o escritório de advocacia ou ele pode apenas se colocar como calculista dos processos? Ele fala isso porque ele está se formando e um amigo advogado dele convidou ele para fazer alguns cálculos. Daniel Lucas. Legal. Daniel, você não precisa estar vinculado a nenhum escritório de advocacia, tá? Na verdade, o escritório de advocacia que vai se tornar o teu cliente, tá? E olha que legal, se você já tem, digamos, essa oportunidade de algum escritório, de algum colega, algum familiar, em te passar uma futura demanda, pô, que bacana, cara, que bacana, tá? Mas, de novo, não dá para atropelar, tá? Já teve aluno, né, nessas questões que a gente conversou, e eu falo, cara, não vai, não está na hora, está cru ainda, aquela coisa toda, e ele resolveu, como eu falei, eu não sou o dono da razão, né? E ele não foi só um aluno, tá? Só que eu não posso citar nomes. Mas eles resolveram se aventurar na perícia, mesmo ainda não tendo o conhecimento que eu achei que era o mínimo necessário. Tomaram um pau na perícia, se ferraram, sabe? E depois vieram, mano, não devia ter disputado. Daí eu falei, quase que eu falei, bem feito. Não, eu falei assim, né? E não desejo isso para ninguém. Mas tem que ter uma certa paciência. Tem que ter uma paciência, a gente tem que se formar, tem que dominar, e aí juntos, lá na frente, a gente vai realmente, né, se preocupar em se lançar no mercado. Tá? Isso eu quero fazer junto com todo mundo. Eu faço isso com todo mundo do escritório, né, da escola. E a ideia é essa, né, não só formar excelentes peritos, mas acompanhar o desenvolvimento, fazer parte do desenvolvimento, né, como mentoria. Nós hoje, eu acredito que o projeto Escola de Cálculos em si eu acho que é o projeto mais desafiador, mais imersivo, mais transformador, né?
Por quê? Porque, na verdade, quem faz o próprio sucesso dentro da escola não sou eu, é o aluno. Tá? Então, assim, precisa de muita dedicação, precisa de muito empenho. Na escola, a gente tem provas, desafios, né, que vão exigir demais, tá? E eu exijo demais mesmo. Eu sei que eu sou um carrasco, né, dentro da escola, mas eu sei que todo mundo que passa pela escola, né, e graças a Deus a gente tem, as pessoas confiam muito no projeto, e é uma coisa que assim, eu não vendo a escola, eu sempre digo para todo mundo, quando eu tenho a oportunidade de atender uma ligação aqui dentro do escritório, né, eu não vendo matrícula, eu não faço absolutamente nada disso, né? As informações estão lá, quando eu posso conversar, a gente conversa, mas assim, quem busca, na verdade, se tornar um perito, quem busca fazer essa formação, enfim, tem que confiar no projeto. Se confiar no projeto Escola de Cálculos, esse é o primeiro passo, porque aí vem boa vontade, vem disposição, vem com alegria, vem com tudo junto, porque se prepara, porque a porrada, o buraco é bem lá embaixo dentro da escola. Mas toda a estrutura, tudo que foi feito, né, dentro do projeto, toda a metodologia, né, todos os desafios, tudo que a gente encontra dentro desse pacote de formação pericial, me garante, tá, duas coisas, de verdade. Tá? Primeiro, me garante com certeza absoluta, sem sombra de dúvida, que a escola, nesse formato, é muito, mas muito melhor do que se fosse presencial. Isso eu não tenho dúvida. Tá? Fazer escola nesse formato é muito melhor do que se fizesse um curso presencial comigo. Tá? Tá? E que, quando os alunos, né, quando os futuros peritos alcançam o êxito dentro dos cursos, quando ele chega no final de cada curso, eu tenho muita tranquilidade, mas muita tranquilidade, para dizer que, ó, parabéns, cara, isso aqui você aprendeu, isso aqui você dominou, com maestria, com excelência. Porque tudo que a gente faz na escola é casos reais, né? É a experiência do dia a dia, são processos verdadeiros, são as minhas dificuldades, são as dificuldades que eu passo e que eu passo para os alunos também. Por quê? Porque eu quero formar os caras mais foda da perícia, de verdade, né? E aí a gente tem N outros projetos. Se vocês não assistiram aquele vídeo que eu gravei do Plano Prêmio, recomendo que vocês assistam, né? No canal da MH, no YouTube está lá, né? um vídeo sobre o Plano Prêmio, porque tem N projetos que a gente desenvolve dentro da MH, N projetos muito fantásticos, né? Nessa questão de contribuir cada vez mais nessa, digamos assim, para vocês que confiam o futuro de vocês a mim. E isso é fantástico, isso para mim não tem preço. É aquilo que eu falei lá no começo, quando os alunos confiam o seu futuro, o teu futuro, esse novo passo, né? E a perícia realmente é fantástica. Marlos, respondendo aqui, até porque a gente também não tem muito mais tempo. Marlos, a perícia dá dinheiro? Dá dinheiro. Dá dinheiro. Tá? Não sou movido a dinheiro, né? Até porque eu acredito que o que eu entendo como dinheiro, só para vocês saberem. Quando a gente pensa em dinheiro, tá? Geralmente, né, a grande maioria, e eu me integro nisso, nesse tipo de pessoa, quando a gente pensa em dinheiro, a gente pensa no lado negativo dele. Qual é o lado negativo do dinheiro? Puta, está faltando dinheiro para isso, preciso de dinheiro para isso, preciso para aquilo, preciso daquilo. Então, quando a gente pensa no dinheiro, automaticamente vem um sentimento de escassez. E aí acaba essa energia que a gente liga o dinheiro, a escassez. Né? Por quê? Porque a gente realmente, muitas vezes, tem a escassez do dinheiro. E aí quando o dinheiro é foco, é essa energia que vem, é a energia da escassez. Isso foi meu pai que disse, quando você foca a tua energia 100% para o trabalho, para desenvolver melhor o que você faz, para melhorar tudo que você desenvolve, né? Quando você foca a tua atenção aqui, né? As coisas acontecem, teu foco sai da escassez, teu foco se transforma dentro desse círculo, digamos assim, de melhora, né? Empresarial, de pessoa, profissional, e as coisas acontecem, o dinheiro vem. Tá? Sim,
Eu não vou entrar em cifras aqui, né? Mas sim, se ganha dinheiro. Tá? E não é pouco. E não é pouco. Tá? Imagine vocês, assim, só para dar um exemplo. Tá? Olha que legal. Tá? Vamos supor que você faz cálculo. A gente faz cálculo todo dia aqui, né? Todo dia. No passado a gente fez 10 mil cálculos. Tá? Mais de 10 mil. 10.600 e pouco. Imagine você, que você sozinho, tá? Você está sozinho e que você consegue fazer um cálculo trabalhista por dia. Vamos supor que você faça para a justiça, um exemplo, tá? E que você faz um cálculo trabalhista por dia. E aí você vai lá, passa o teu orçamento junto com os teus cálculos para a justiça, é o juiz que define o teu valor, mas enfim, vamos supor que dê R$1.000 por cálculo, um exemplo, trabalhista. Tá? E se você faz um por dia, coisa que não é impossível, mas não mesmo, tá? Você fez, vamos supor, no pior das hipóteses, você fez 15 cálculos por mês, tá? Nesse mês, você fez R$15.000. Pô, isso é demais, isso é demais. Essa é a conta que eu faço todo dia no escritório. Quantos cálculos eu fiz hoje? Né? Pô, fiz 10, fiz 50, fiz... Quanto de dinheiro eu fiz hoje? Tudo bem que eu posso não receber agora. Eu fiz 20 mil hoje. Fiz 20 mil hoje. Tudo bem, vou receber lá na frente. Mas nesse dia eu fiz R$20.000. Nessa semana eu fiz R$10.000. Nesse mês eu fiz 5, 8, R$10.000. E é muito legal. Então, daqui a pouco você está fazendo cálculo para um advogado, vem um cálculo por mês, aí está fazendo para mais advogados, daqui a pouco você começa a fazer cálculo todo dia, e aí você faz essa conta. Pô, hoje eu fiz R$1.000. Pô, que maravilha. Olha que legal, né? Você chegar no final do dia e se parar e sentar na mesa, pô, e é um sentimento de gratidão imenso que eu tenho, né? E, poxa, hoje, né, com o meu trabalho, eu fiz tantos R$1.000, ou fiz tantos R$500, tá? E é um trabalho de formiguinha, tá? Mas é um trabalho que funciona, né? E que daqui a alguns anos você vai ser assim, vai estar assim também, né? Pô, hoje eu fiz R$20.000. E aí que profissão que para e pensa que você pensa assim, pô, R$20.000 no dia? Dá para fazer? Não é impossível, tá? Não é impossível. Por dia, tá? Não estou dizendo que você vai fazer R$500.000 por mês, tá? Mas eu estou dizendo que pode ter situações que dá para fazer, que acontecem baixos processos, vem muitos clientes, tá? Aí fecha os cálculos grandes, tal, e na perícia é isso, às vezes você faz um cálculo pequeno, mas daqui a pouco cai para você um cálculo grande, um cálculo de 5 mil, aí você demora, sei lá, uma semana para fazer esse cálculo, pô, ganhei R$5.000. Imagina se vem um cálculo desse, 2 cálculos desses por mês, tirei 10 mil em 2 semanas de trabalho. Exatamente isso. A perícia proporciona isso. Proporciona para mim, proporciona para o pessoal aqui, enfim, a gente. E é isso aí. Então, assim, dá para ganhar dinheiro? Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Tá? Mas não pode ser o foco principal. Tá? Mas pergunta, Cássio? Tem Eduardo Diniz. Por que você está falando nisso, Cássio? Senão a gente vai ficar aqui. Eu vou ficar falando aqui até meia-noite, né? Quase 10 horas. Meu Deus do céu, Cássio, quase 10 horas. Vocês devem estar de saco cheio de mim já. Mas vamos lá, qual que é a pergunta, Cássio? Como recebemos dos escritórios? RPA ou precisamos ter empresa aberta? Não, não precisa nem um nem outro. Nem um nem outro. Tá? Não precisa, digamos assim, ser um MEI, ser uma empresa, ter uma ME, enfim, sabe? Não. Eu comecei na perícia, não estou dizendo que tem que começar que nem, obviamente, né? Mas se o termo for clandestino, digamos assim, eu fiquei muito tempo clandestino, muito tempo. Né? É óbvio que se você faz cálculo para empresas, digamos, hoje eu não consigo mais, porque as empresas me demandam nota fiscal. Né? Então, a gente tem uma empresa constituída, MH Cálculos, né? Então eles pedem nota fiscal. Mas, em vias de regra, e assim, a gente faz muito cálculo assim, tá? Óbvio que a gente hoje, digamos assim, tá? A gente passa para o fisco as coisas que a gente recebe, né? Mas a negociação é assim, o advogado te ligou, ou te passou um e-mail, a gente responde, né? Bem, isso é uma coisa que eu falo muito, né?
responder e-mail fazendo um bom texto não é perda de tempo, mais que você perca 20 minutos para responder e-mail, é o cliente que você conquista, tá? Então, escreve e-mail, ó, é R$500. Aí manda a conta, o cliente depositou, o cálculo está feito. Né? Às vezes você faz um recibinho, né? Existem vários aplicativos de controle financeiro gratuitos, excelentes, em que você pode fazer o teu controle lá, gerar um recibo por lá, para mandar para o cliente, mas não precisa de empresa no começo. Tá? Como eu falei para vocês, isso vai ser natural, né? Vai chegar uma hora que você vai precisar ter uma empresa, mas não agora. Tá? E ele quer complementar a mesma pergunta se recebe na hora da entrega do cálculo ao advogado ou quando termina o processo. Não, fez para advogado, é na hora. Tá? E tem que tomar um risco, tá? Teve um ano, não o ano passado, mas o ano retrasado, se não me engano, eu tive um prejuízo aqui no escritório, de verdade, eu acho que foi quase R$50 mil, tá? De não receber de cliente. Tá? Por quê? O Marlos, eu quero muito ajudar. Né? Então, principalmente nas questões bancárias. Aí o banco executa um cara que fez um contrato de financiamento lá e fala, cara, ó, se você não me pagar, eu vou tomar a tua casa. E a justiça faz isso mesmo, pega o bem do cara e penhora e já era. E aí ele precisa de um cálculo. Né? E aí ele fala assim, ó Marlos, faz o cálculo, eu vou te pagar em 3 vezes, prometo, tal. Esse pessoal do bancário, principalmente do bancário, infelizmente não dá para confiar. Tá? Como é que a gente faz hoje? Tá? A maioria dos clientes quer cálculo, paga. Tá? Porque eu não vou ficar me incomodando para receber lá na frente. Tá? Hoje no escritório, a grande maioria sim. Para algumas pessoas, tá? Quando o valor é maior, a gente dá a opção de um cartão de crédito, que aí dá para você criar uma conta no mercado no PagSeguro, enfim, né? Um cartão de crédito. Mas, assim, via de regra, nada de... Se eu sou perito da parte do autônomo do réu, que eu estou trabalhando com advogado, em nenhum momento, a não ser que seja um cálculo muito grande, né, que você saiba que vai receber um excelente valor, mas o escritório, via de regra, não trabalha no êxito, ou seja, para receber lá no final. Tá? Meu valor é tanto, você pode pagar agora, você pode pagar 50% agora e 50% do dia que eu te mandar o cálculo, enfim. Por quê? Porque, infelizmente, a gente também tem essa questão de inadimplência aqui na perícia. Aí a gente já perdeu bastante dinheiro com isso. Tá? Mais alguma pergunta, Cássio? Não, pessoal, então, assim, amanhã a gente vai ter, e aí eu reforço o convite para vocês, né? Amanhã vai ser um dia fantástico. E só para finalizar, o que a gente vai falar? Primeiro que eu vou colocar vocês dentro da aula, de verdade, tá? E na última aula que eu fiz com eles, há 2 semanas atrás, eles pediram que eu falasse a fundo, tá, sobre essa questão de cliente, de desenvolver escritório, de desenvolver essa questão de captação, né, esse fluxo, esse funil de vendas, sabe, como é que a gente faz, é venda mesmo que a gente faz, se posicionar na internet, enfim. Eles pediram para que como se eu estivesse montando um curso de desenvolvimento mesmo profissional de perito, né, com todas as técnicas e práticas, melhores práticas de estratégias, de marketing, de desenvolvimento, de gerenciamento interno, essa coisa toda. E eu entrei na onda deles e falei, então beleza. Então a gente vai fazer o seguinte, aí eu combinei com eles que a gente vai fazer uma série de 3 encontros, tá? A gente vai pegar até o final do ano, a gente vai fazer esse primeiro, o segundo e o terceiro, então até o final do ano, até o dia 20 de dezembro, nós vamos fazer 3 encontros para falar exatamente sobre isso. Quem sabe até eu vou deixar gravado, ele vai ficar gravado, obviamente, para os alunos do Plano Prêmio depois, mas quem sabe eu deixo até gravado como um curso, tá? Para desenvolvimento de estratégias, enfim, de marketing, desenvolvimento de escritório também, né, de peritos. Tá? Então, amanhã vai ser a primeira aula dessa série de 3, né, e eu faço esse convite para vocês, estendo esse convite a vocês, para que vocês possam conhecer um pouco mais do projeto, a Escola de Cálculos. Né? Eu escrevo hoje também o maior blog de perícia do país,
tá? Que se chama Inegável Lógica dos Cálculos Judiciais. Se vocês procurarem no Google, tem muita coisa legal, mas muita coisa legal, muita dica de cálculo, ensinando como fazer os cálculos para valer, sabe? Tem vídeos no YouTube, sabe? Então assim, a minha vida é perícia, tá? A minha vida é perícia. Eu me encontrei nela de uma maneira assim, sabe? Que eu sou muito grato ao cara lá de cima por ter me tornar um perito, e ter me tornado um excelente perito, né? Desculpa. Estou falando sem parar, né? Vocês ficam me dando corda. Então, eu faço esse convite, agradeço de novo por tudo que vocês têm acompanhado. Esse encontro era para ter acontecido na semana passada, mas resolvi fazer esse encontro essa semana justamente para casar essa oportunidade de vocês participarem do que é de verdade a Escola de Cálculos, dessa primeira aula, né? E fico aqui, o canal está aberto. Ô Cássio, faça a gentileza de escrever o e-mail, pode escrever o meu e-mail direto, Marlos @. Eu vou passar o meu e-mail para vocês aí, tá? Se vocês quiserem escrever alguma dúvida, enfim, até amanhã eu respondo, eu converso, quem sabe, num outro encontro para matar essas dúvidas, enfim, tá? Mas o meu sentimento é de gratidão, obrigado. Eu não faria esse convite para vocês de verdade, tá? De verdade mesmo, se eu não acreditasse muito e confiasse muito no projeto Escola de Cálculos, tá? Eu sei que a gente desenvolve, que a gente está no caminho certo, porque o nível de engajamento, o nível de confiança dos nossos alunos, eu tenho praticamente certeza disso, é de 100%. Tá? Teve um aluno de verdade que reclamou da escola, e eu vou ser sincero, sabe por que ele reclamou? Porque ele achou que fosse ser moleza, né? Ele achou que eu ia dar planilha para ele de mão beijada e nada. Eu não dou nada na escola, eu dou meu conhecimento e faço e busco, junto com você, esse caminho do sucesso, para que você seja a estrela. Eu não sou a estrela, você é a estrela, eu sou um coadjuvante, né? E na escola é exatamente isso, você é a estrela do teu sucesso, né? Se você não acreditar em você, você não vai ter sucesso. Se você não se dedicar para valer e não acreditar em você, você não vai para frente na escola. Agora, se você for confiando, acreditando em você, e indo em frente, e lutando e passando esses desafios, tá? Eu não tenho dúvida nenhuma que você vai fazer sucesso lá na frente com o perito. Tá? A gente tem N exemplos, N alunos, muitos e muitos, que se dedicaram para valer a escola e que hoje já se desenvolvem com muita facilidade, enfim, estão dentro da escola até hoje, a escola não é um projeto de formação de um ano, a escola é um projeto que todo mundo se desenvolve, Então a gente tem hoje ainda alunos de 2, 3 anos, o projeto tem 3 anos, Então a gente tem alunos desde o começo que continuam dentro da escola, sabe? A gente tem o grupo do WhatsApp, a gente tem o banco de peritos, que é outro projeto que eu convido vocês depois a conhecer. Tem os desafios periciais, que é fantástico, que é uma imersão de perícia, a qual eu sou a justiça, eu sou juiz, eu mando os processos junto, gente do país inteiro, em grupos, e passo a pressão da perícia, passo a verdade, a imersão de perícia, que é ser perito de verdade, com prazo, com tudo, todo mundo se desenvolvendo junto, sabe? Então, não é só ser perito, não é só fazer cálculo, nunca vai ser. Ser perito é sim uma profissão maravilhosa, é uma profissão que eu tenho certeza que você vai olhar para trás e vai se orgulhar muito de ter feito essa escolha de verdade. Eu falo isso até emocionado porque eu sei o quanto ela me proporcionou e eu sou um cara regular. Eu não sou um talento, digamos assim, eu sou um cara muito esforçado, tá? E o talento veio com esse esforço, E se eu sempre me considerei um cara muito esforçado, consegui chegar onde eu estou hoje, óbvio, acreditando, trabalhando muito, eu tenho certeza que vocês também podem chegar lá
E quem sabe até de uma maneira mais fácil do que a minha, menos dolorosa, com menos dificuldade, enfim. Mas só depende de você. Então, o recado é, sabe, obrigado, gratidão, né, por a gente ter tido essa oportunidade de trocar algumas experiências. Faço o convite de amanhã, que amanhã a aula vai ser fantástica, tá? E que assim, né, se decidirem realmente participar do projeto, porque é uma oportunidade, são 10 anos da MH, né, vai ter essa questão do Black Friday, um preço fantástico, enfim, mas o mais importante é você se sentir confiante, é você acreditar que você realmente vai ser um excelente perito e esse é o teu futuro. E se essa for a tua escolha, eu tenho certeza absoluta que você está no lugar certo. A escola de cálculos é foda, de verdade. Tá? Alguém fez mais alguma pergunta, Cássio? Não. Não? Só agradecimento. Tá. Colocou meu e-mail? Coloquei. Colocou? Pessoal, meu e-mail está ali, tá? Podem escrever, amanhã eu chego no escritório, né, no meio da manhã, enfim, e aí eu dou uma lida com calma, a gente vai trocando ideia, né? E aí no meio disso tudo tem um monte de cálculo para fazer amanhã também. Tem a nossa aula à noite, tá? Que a gente passa o link depois também, mas o meu muito obrigado, né? O Cássio é o nosso Lombardi do dia, né? O cara que fala, que nem o Silvio Santos, que tem o Lombardi lá, e, né? Mas ele também agradece. E é sempre uma alegria muito grande a gente poder compartilhar esse amor que a gente tem pela perícia, né? O Cássio é o Cássio, vocês vão ter a oportunidade de conhecer. O Cássio é o cara que está por trás de toda a nossa estratégia de marketing, que está por trás dos nossos designs, do nosso front-end do site, né, das nossas mídias. Então o Cássio é uma peça-chave aqui, eu digo que ele é o meu Neymar, né, uma contratação sem preço, né? E que não sai daqui nem a pau, né? Nem a pau. Então, né, e é uma pessoa fantástica que está aqui hoje contribuindo comigo para que a gente pudesse fazer esse encontro. Pessoal, um beijo grande, tá? Obrigado mais uma vez. Espero vocês amanhã e espero vocês daqui para frente para esse novo futuro brilhante de vocês. Tá joia? Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado. Valeu.